Bom, gente, boa tarde. Acho que eu conheço todo mundo aqui. Eu sou o Pedro, eu sou R1. Me foi atribuída a missão hoje de apresentar esse artigo para vocês, que é o UK ROCS Trial. É um artigo de ventilação mecânica para determinar metas de oxigenação. Tá? Então, nosso plano de hoje é começar com a sinopse do artigo, passar um pouco sobre a fisiologia, a patologia, apresentar o contexto científico em que esse artigo foi conduzido, falar sobre os aspectos, as particularidades do artigo e a gente conversar um pouco sobre o que isso significa para a gente. Tá? Então, o artigo é um RCT multicêntrico de dimensões colossais. Ele foi conduzido em 97 UTIs no Reino Unido. Para avaliar a mortalidade em pacientes em ventilação mecânica. Um grupo de intervenção com uma estratégia de saturação conservadora, e um grupo controle com o usual care. E ele foi neutro, tá? Spoiler. Tá. Então, começamos do começo, né? A gente precisa de oxigênio para viver, né? Por que a gente precisa de oxigênio para viver? Porque lá na mitocôndria, o oxigênio é o último aceptor dos elétrons na cadeia de fosforilação oxidativa e isso é a principal fonte do nosso ATP. Isso tem algumas implicações, né? Primeiro, quando falta oxigênio, duas coisas acontecem. Essa reação para de acontecer, a montante fica tudo congestionado e a eficiência da geração de ATP cai numa ordem de 15 vezes. Então, para manter a mesma produção de ATP em situação anaeróbia, seria necessário um consumo 15 vezes maior de glicose do que na condição aeróbia. Uma outra coisa é que perceba que tem esses dois H+ que são consumidos aqui, né? Então, a reação da fosforilação oxidativa é uma reação que consome H+. Quando esse H+ para de ser consumido, e aí esse H+ ele vem majoritariamente da via glicolítica, a nossa anaerobiose ela é produtora de H+. Então, o que é isso? Isso é acetose lática, né? É um metabolismo energético que consome glicose, produz lactato e H+. E isso a custa de uma grande perda de eficiência energética. Tá? Isso é incompatível com a vida, né? Nos seres humanos. Para o oxigênio chegar nas mitocôndrias, nós temos 3 grandes determinantes, né? Que é o débito cardíaco, quantidade de hemoglobina e a saturação da hemoglobina. Tá? Perceba que essa equação é muito conhecida para a gente, né? A gente já sabe que a maior parte do oxigênio que é transportado é o oxigênio que está ligado à hemoglobina. Tá? Então, o maior peso dessa fórmula é a saturação da hemoglobina, não é a pressão arterial do O2. Isso vai ser importante depois, né? E depende, obviamente, da quantidade, da concentração de hemoglobina e do débito cardíaco. Tá. Uma ideia interessante da gente pensar nesse transporte é que o oxigênio vem da atmosfera, nós temos um aparato ventilatório, a gente tem uma membrana de troca, e essa tensão de O2, a PaO2, que é o que efetivamente chega na mitocôndria, são 2 milímetros de mercúrio de tensão de O2 mitocondrial, comparado a cerca de 170 milímetros de mercúrio de O2 atmosférico. Então tem uma série de barreiras e perdas de eficiência de transporte de O2 da atmosfera até a mitocôndria. E quando a gente estiver pensando no artigo, no K-ROCS, a gente vai estar pensando principalmente na saturação arterial do O2, que está no meio desse processo. Tá? Então, só para a gente situar o que a gente está avaliando. A gente está avaliando saturação arterial num processo que é comprido. Tá. Qual que é o racional da gente tentar estratégias de saturação maior ou tentar estratégias de saturação menor? É que a gente tem evidências clínicas que um desequilíbrio na oferta do O2 para o consumo de O2 mitocondrial é danoso para os dois lados, tanto no lado da hipóxia quanto no lado da hiperóxia. Tá? Tem vários sistemas em que isso foi estudado. Tem estudo mostrando
aumento de reinfarto quando você tem estratégias de hiperóxia, um estudo que não foi replicado. Tem estudo mostrando aumento de pressão arterial pulmonar numa estratégia de hipóxia, porque o O2 participa da vasodilatação pulmonar. Mas o cenário mais contundente, na minha opinião, para justificar a hipótese do K-ROX de que a redução da saturação poderia aumentar a sobrevida dos pacientes, seria o paciente com DPOC, ou o paciente retentor de CO2 sem sulato. E aí eu queria fazer um comentário um pouquinho mais estendido sobre esses pacientes, né? Um paciente DPOC, numa situação em aumento de oferta de O2, faz hipercarbia. Então, se aumenta a oferta do paciente retentor crônico de CO2, a tendência é que a PCO2 desse paciente vai aumentar. Por dois principais motivos. O principal motivo é que o aumento da oferta de O2 faz vasodilatação pulmonar, e isso contribui para a piora dos distúrbios VQ, que vão determinar o CO2 exalado pulmonar. Tá? O segundo motivo é o efeito Haldane, que é uma interação na afinidade da hemoglobina, que participa do transporte O2 alvéolo-periferia, mas também participa do transporte CO2 periferia-alvéolo na volta. Então, quando você aumenta a disponibilidade de O2, você desloca esse equilíbrio, diminuindo a capacidade da hemoglobina puxar o CO2 da periferia para ser exalado. Então, isso aumenta a sua pressão venosa de CO2, pressão arterial de CO2. Então, o efeito Haldane e o APR dos distúrbios VQ são um substrato fisiopatológico que aumenta a mortalidade nos pacientes retentores crônicos de CO2 nas situações de hiperóxia. Tá? Tem uma certa crença de que os pacientes vão rebaixar o sensório neuroventilatório com aumento da disponibilidade de CO2, mas tem um estudo que testou isso. E os pacientes com retentores crônicos, DPOC, na situação de hiperóxia, não mudam o volume minuto em relação à situação de normóxia. Então, a concepção de que eles vão ventilar menos não é o que ocorre. Tá? Beleza. Então, vamos falar do que a gente tem de evidências clínicas no cenário em que o K-ROX foi produzido. Tá? E aí vocês me desculpam, mas eu vou fazer uma leitura de slide meio feia, porque é tudo cefalosporina, tudo, tipo, mesmo nome, mesmo shape, avaliando mais ou menos a mesma coisa, tá? Estudo close, 104 pacientes para avaliar a mortalidade, e separou os grupos por uma meta de saturação. Esse grupo de intervenção é uma meta de saturação que é mais próxima do K-ROX, de 88 a 92, e o grupo controle, 96 ou mais, foi um estudo neutro. Beleza. Temos mais um estudo que é oxigênio ICU, que separou os pacientes internados na UTI sem sulato para avaliar a mortalidade. Uma separação de grupo de intervenção e grupo controle, que teve um grupo controle um pouco esquisito, né? Uma situação mais de hiperóxia do que o que a gente está achando que é o usual care para a gente. Mas o autor do artigo falou que esse era o usual care na época da condução desse estudo. Nessa situação em que você tirou os pacientes da situação de hiperóxia, você melhorou a mortalidade e disfunção orgânica nesses pacientes. De novo, com N de 430 e um estudo unicêntrico. 2020, estudo IC-ROX, 1.000 pacientes multicêntrico, separando os pacientes, saturação de 90 a 97, saturação 90 ou mais no grupo controle. Parece que tem um grande crossover entre os grupos, né? Você está separando 90 ou mais, 90 a 97, não parece que separou muito. Então, para avaliar um desfecho de dias livres de ventilação, que também pode ser um desfecho manipulado, né? Só em pacientes com ventilação mecânica. Estudo louco 2, tá? Foi um estudo um pouquinho mais interessante, avaliando pacientes especificamente com SARA, multicêntrico, separando um grupo de intervenção tanto por PA quanto por saturação, de 88 a 92, e saturação de 96 ou mais,
contudo, o estudo foi interrompido precocemente por uma tendência de aumento da mortalidade no grupo de intervenção. Tá? Então, fechou o estudo com 205 pacientes. Não foi estatisticamente significativo. Tá? 2021, HORA ICU, pacientes internados do UTI sem sulato, com O2 suplementar, ventilados ou não. Muitos pacientes, 2.900 pacientes, mas ele separou os grupos por critério de pressão arterial de O2. Tá? E a gente vai falar mais para frente, que a gente já sabe que isso não é exatamente o que a gente quer ver nos pacientes, de novo com aquela ideia de que o que os pacientes recebem na periferia é débito de delivery de O2, que é dependente principalmente da saturação da hemoglobina e não da pressão arterial de O2. Tá? De qualquer forma, o estudo foi neutro para avaliar a mortalidade em 90 dias. Tá? Então, parece que o estudo foi bastante legal. E nos próximos slides vai aparecer uma meta-análise, e esse foi um dos estudos de maior peso para determinar o efeito da meta-análise. Tá? O2ICU, 2021, 500 pacientes, para avaliar um desfecho que eu achei um pouco mais interessante, que foi o sulfo não respiratório. Separou os pacientes, de novo, por PaO2, e pacientes muito genéricos do ponto de vista de terapia intensiva. Eles não estavam necessariamente ventilados, nem estavam necessariamente com O2, eles só precisavam ter 2 critérios de CIRS. Então, tem a carinha dele, é um pouquinho diferente dos outros, né? Mas foi um estudo neutro para disfunção, né? De sulfo respiratório. Estudo PALA de 2022, 2.500 pacientes, um N considerável, pacientes em ventilação, separou 3 grupos por estamentos de saturação de O2 para avaliar dias livres de ventilação. Tá? Foi um estudo neutro. HOT ICU, aí já falando HOT COVID, né? São pacientes especificamente com COVID, hipoxemia grave, 700 pacientes multicêntrico, para avaliar um desfecho composto de dias vivos sem suporte artificial no D90. Né? Foi um estudo positivo. Né? Mas, de novo, separando os grupos de intervenção e controle por pressão arterial de O2. Tá, chega das cefalosporinas, então. Tipo, esses são os estudos que a gente tem a maior parte da evidência clínica, que foi compilada nessa revisão sistemática de 2023, compilou um N de 10 mil pacientes para avaliar o efeito de metas de O2 sobre mortalidade de pacientes críticos, e a conclusão é que esse efeito é neutro. Agora vamos falar do UKROX, tá? O UKROX foi um RCT multicêntrico, conduzido em 97 UTIs da Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, geridos no NHS, que é o sistema de saúde deles. Né? Eles têm essa agência, que é a ICNR, que é uma agência de pesquisa vinculada ao NHS, especificamente direcionada para terapia intensiva. Tá? Tem uma particularidade desse estudo que me incomodou, o modelo de consentimento Research Without Prior Consent. Né? Como que foi isso? Os pacientes entravam na UTI, avaliavam critérios de elegibilidade, eles eram randomizados, eles entravam no grupo de intervenção ou controle, sem um TCLE. Depois que o paciente obtivesse condições de consentimento ou o representante legal comparecesse, obtinha-se o TCLE. Depois da randomização e direcionamento para receber a intervenção ou não. A randomização foi por blocos, o estudo não foi cegado para os médicos assistentes, mas foi cegado para os investigadores. Não dá, é impraticável cegar um estudo desse. Né? A população estudada, né? Algumas particularidades. Então, os pacientes que estavam na UTI chegavam entubados ou, porventura, vinham a ser entubados na UTI. Então, eram pacientes ventilados, de maneira invasiva, né? Critérios de exclusão que são importantes. ECMO é um critério de exclusão que eu achei bastante justo pelas particularidades dessa população. Os pacientes não podiam ter participado do UKROX nos últimos 90 dias, mas tinha um critério, se o médico assistente considerar que a intervenção está indicada ou está contraindicada, os pacientes que foram triados seriam excluídos de elegibilidade para o estudo.
Os pacientes eram incluídos no estudo em até 12 horas depois de verificar a elegibilidade. E aí, não ficou bom, né? Vocês não conseguem enxergar. Mas, aqui a gente tem 52 mil pacientes foram triados, né? Desses triados, 10.700 foram excluídos pelo critério do médico assistente achar que foi contraindicada ou indicada a intervenção. Tá? Então, 20% dos pacientes triados foram excluídos do estudo por indicação médica do médico assistente. Quem foi a população que entrou no estudo? Foram pacientes e a gente não tem muita informação. Ele não apresentou muitos dados sobre comorbidades. Um dado que ele apresentou, e de uma maneira um pouco menos específica do desejado, seria esse dado de doença respiratória prévia. Seria uma porcentagem baixa dos pacientes, 2% dos pacientes em cada grupo. Não acho que isso é muito representativo da população que entra na UTI de base. Os diagnósticos de entrada na UTI foram principalmente sepsis, com 30% dos pacientes randomizados para entrar no estudo, e outros pacientes com 50% do listamento. Então, a gente não tem o diagnóstico sindrômico de terapia intensiva dos pacientes que foram incluídos no estudo para mais da metade dos pacientes de cada grupo. Tá? A saturação arterial de O2 de entrada dos pacientes foi 97, 96 em cada grupo. E o Apache foi 16 para cada grupo. Tá? Não são pacientes tão graves assim. Tá. Qual foi a intervenção? Foi muito bonitinho. Foi, assim, o alarme do monitor. A intervenção é o alarme do monitor. Eles determinaram um alarme de limite inferior para 88% de saturação e um alarme de limite superior para 92% da saturação para o grupo intervenção e setar o alarme conforme fosse a prática da unidade para os grupos controle, sendo que se o paciente tivesse com a FI de 21, eles desligariam o alarme de limite superior. Tá? E, obviamente, ajustar a FI conforme as metas de O2. Né? As medidas de desfecho. Então, desfecho primário foi mortalidade de 90 dias, desfechos secundários, duração de internação de UTI, dias livres de suporte, e qual era o diagnóstico do paciente quando ele saísse da UTI ou do hospital. Se foi uma alta óbito, foi uma alta alta. Coleta de dados tem uma particularidade que eu achei interessante, que eles fizeram enhanced, uma melhora de coleta de dados para 15% dos pacientes. Eles pegaram dos 16 mil pacientes, 15% eles coletavam informação de FiO2 e saturação de O2 de hora em hora. E incluíram isso na análise estatística para, em tese, melhorar a acurácia dos achados. Tá. Cálculo de população amostral. Eu joguei esse texto aí de maneira um pouquinho poluída, mas mais para pegar algumas coisas que eu achei bonitinhas. Eles fizeram um levantamento pelo MV deles, que tipo, todas as UTIs são integradas no mesmo sistema informacional. Então, eles pegaram dados de um trial que eles fizeram antes, que foi o 65 Trial, para estimar a ocorrência de elegibilidade dos pacientes por unidade. Eles falam assim, a gente consegue pegar mais ou menos metade dos pacientes que fossem triados, isso dá mais ou menos 8 pacientes por unidade, a gente fez uma conta de 8 pacientes por mês, por 97 unidades, isso vai dar 22 meses para a gente dropar um N de 16.600 pacientes. Tipo, muito fácil. Tipo, é um trial que foi feito para dar certo. Tipo, eles têm um sistema de informação que está instalado no sistema de saúde deles, a intervenção é uma mexida de alarme e uma mexida de FI, e eles têm os pacientes que estão com um fluxo bem estabelecido. Então, tipo, foi feito para dar certo. Né? Eles programaram uma análise interina para quando batesse um N de 4.500 e 10 mil pacientes, e as análises interinas permitiram a continuidade do estudo. Tá. Texto. Vamos resumir esse texto. Eu botei ele aqui, se a gente quiser voltar depois e analisar ponto por ponto. Tá? Mas o resumo na análise primária, eles fizeram regressão logística
para ver um desfecho binário categórico, então uma variável independente saturação, variável dependente mortalidade. Na análise secundária, eles fizeram regressão, uma particularidade que inclui as subdistribuições de Fine-Gray, que é um modelo que está sendo implementado para risco competitivo, especialmente dos pacientes de terapia intensiva, já que os desfechos secundários era tempo de internação, né? Então, mortalidade versus tempo de internação é um risco competitivo. Tá? O que é a regressão logística, né? A ideia é você pega a saturação, que é um número contínuo, e tem uma distribuição caótica nos pacientes, e você tenta estabelecer um divisor de águas por métodos matemáticos para diferenciar os dois grupos que vai morrer ou o grupo que não vai morrer. Então, variável dependente, né? Esse método matemático é essa equação aqui, e o gráfico que resulta é isso aqui. Então, você tem nuvens em cima e você tem desfechos nítidos entre dois grupos. Tem dois resultados possíveis, óbito ou não óbito. Tá. Alguns comentários sobre a análise estatística, né? Quando vai ler o suplemento do artigo e o artigo em si, eu não falo no artigo se é a intenção de tratar ou é análise por protocolo, eu só falo isso no suplemento. Tá? Então, uma observação. Essa análise estratificada por variáveis pré-estabelecidas, que ele põe no artigo, não estava no protocolo do estudo. Então, eles publicaram um protocolo falando que eles iam usar variáveis, não falaram quais, só falaram no estudo. E as variáveis foram... Eu falei ali, né? Essas aqui. Ajustáveis por variáveis pré-estabelecidas. Então, idade, saturação, relação PA2-CO2, diagnóstico possível ou não de COVID. Tá? Então, isso, a princípio, foi estabelecido depois da publicação do protocolo do estudo. Não fizeram correção por múltiplas testagens, também não foram muitas testagens, e incluíram análises pós-hoc para ver disfunção orgânica. Tá, então o formato do artigo é esse. Os resultados. Essa foi a distribuição dos pacientes conforme a FI média que eles receberam ao longo do estudo. Então tem uma diferença considerável de FI. E essa foi a distribuição dos pacientes conforme a saturação estabelecida no estudo. Uma coisa que eu não gostei que ele fez é que ele bota aí uma imagem que parece muito separada, só que quando você vai ver o eixo Y está truncado. Daí eu fui lá e plotei o gráfico conforme a saturação média dos pacientes, eles tiveram uma saturação média de 93 e 95. E aí o gráfico daria isso aqui. Então, assim, né, eu acho que essa imagem não corresponde muito ao que é o efeito que o estudo fez, né? Tá. Categorizando os pacientes entre a saturação e ter ou não ter oxigênio, alguns apontamentos sobre o que os pacientes apresentaram no estudo. Primeiro, vamos aqui na figura de lá, que é o grupo intervenção. Esse laranja escuro e o laranja claro são pacientes saturando mais do que era objetivado no estudo, mas ainda assim não estavam com a FI ajustada. Então, esses pacientes laranja, no grupo intervenção, são pacientes que não estavam recebendo a intervenção corretamente. Né? E tem uma super representação desse cinza escuro. Né? O que é esse cinza escuro? São os pacientes que estavam intubados com FI de 21, saturando mais do que 92%. Ou seja, não eram pacientes respiratórios, certo? E ali embaixo, no rasinho, nas duas tabelas, você tem os pacientes em azul escuro, esse ruído de base ali, que são os pacientes verdadeiramente hipoxêmicos, estavam saturando menos do que 88. Então, assim, olha os pacientes que a gente está vendo. São pacientes que, em grande parte, no grupo de intervenção, não estavam recebendo intervenção. São pacientes que não tinham um diagnóstico a princípio respiratório, e os pacientes que tinham diagnóstico respiratório não estão no estudo. Tá, então, essa aqui é uma tabela de dose recebida de oxigênio por grupo. Então, uma coisa que eu achei importante é que eles conseguiram reduzir 30% da dose aplicada de oxigênio.
nessa unidade interessante, que são equivalentes de FI de 100% por hora. Então, esse dado é bem contundente, e eles fizeram, durante o curso do estudo, uma análise de custo-efetividade para a terapia de oxigênio nesse grupo de pacientes. Isso foi publicado separadamente, e não trouxe isso aqui hoje. Os resultados, né? Nenhum dos resultados de desfecho primário ou secundário teve diferença entre os grupos. E uma particularidade é que eles tiveram bastante segmento dos pacientes, porque eles fizeram na coluna... Isso aqui é ponto, né? Boa. Aqui, nessa coluna, a gente tem os pacientes... A gente tem a estimativa do risco relativo e odds ratio, sem considerar os missing values, e aqui a gente tem imputando para os missing values, e não tem diferença entre os dois. Então, tipo, tem uma grande taxa de segmento dos pacientes das variáveis, o que é esperado para o desenho do estudo, né? De desfechos que eu achei interessante trazer, isso é a tabela verde do suplemento, você teve uma certa diferente para isquemia mesentérica, mas, de novo, foram 7 eventos no universo de 16 mil pacientes. Imagino que seja por isso que eles não tenham incluído no texto principal, você não começar a ver efeitos espúrios dentro dessa magnitude de pacientes que você está vendo. Mas, de novo, 7-0, para mim, achei interessante. Conclusão. Abordagem conservadora não reduz a mortalidade em 90 dias. Tá. Aí, queria trazer um pouquinho do meu sentimento que eu tive lendo esse artigo, que incomodou. Primeiro foi a questão bioética deles randomizarem os pacientes entre os grupos sem consentimento. Um ponto forte é que eles conseguiram fazer um estudo com N muito impressionante, que, imagina, como a gente faria isso no Brasil, né? A gente não tem sistema de informações que se comunicam, eles têm todas as UTIs gerenciadas pela mesma agência, e foi muito fácil para eles fazerem esse estudo. Mas, quando você vai ver essa curva aqui, tipo, os pacientes da dupla intervenção não receberam a intervenção. A meta é que eles ficassem com a saturação entre 88 e 92. Eles ficaram com a saturação de 93. E eu me pergunto se isso realmente é uma diferença entre os grupos. Tipo, esses grupos são realmente diferentes? Só porque eles receberam 30% a menos de oxigênio, mas eles saturaram quase a mesma coisa? Será que são grupos realmente que foram diferentes? Eu fiquei com a impressão que eles estavam testando a mesma intervenção nos dois grupos. Não gostei daquele critério de exclusão da indicação médica. Você vai ver que tipo, 2% dos pacientes tinham doença respiratória. Tipo, essa exclusão é isso que a gente quer avaliar? A gente quer avaliar os pacientes críticos em geral, mas não os DPOC. A gente não quer avaliar métodos de DPOC. Imagino que talvez ele estivesse conduzindo isso como se já estivesse estabelecida a meta de saturação para os doentes DPOC. É isso. Por que eu trouxe essa falácia de McNamara, né? Quando eu estava lendo sobre alguns artigos na fisiopatologia, eu me deparei com essa ideia, né? É uma sobrevalorização de um número, né? Então, o McNamara, ele é um general na Guerra do Vietnã, aí ele estava conversando com outro general, e aí estavam falando, como a gente pode medir a guerra? O que está acontecendo aqui? E aí esse general falou assim, tá faltando um elemento X, daí a McNamara começa a anotar, assim. Daí, enquanto ele está ouvindo, o general fala o sentimento dos vietnamitas. E aí ficou bastante marcante na época que a situação da mobilização da população durante a guerra foi determinante para o fracasso dos Estados Unidos na guerra, a população local, né? Só que o McNamara, tipo, riscou isso na hora que ele estava ouvindo, porque ele desconsiderou, tipo, não dá para medir isso. Então ficou
mediatizado a esse tipo de falácia. Tipo, você desconsidera efeitos que potencialmente são determinantes do efeito que você está observando, mas eles não são quantitativos, você não consegue medir, então eles não existem, então você está hiperfixando num número. Eu fiquei um pouquinho com essa impressão nesse estudo. Um estudo de 16 mil pacientes que serve para ver um número específico de saturação. O estudo não traz as comorbidades, não tem um dado de disfunção orgânica, não tem uma HB dos pacientes que está analisando metas de O2, sendo que um dos grandes determinantes é o delivery de O2. Tipo, eu não sei se o paciente tinha uma anemia, não sei como estava o débito cardíaco, e é um estudo conduzido numa situação de NHS, tipo, são as UTIs do Reino Unido. Em tese, são as UTIs de top, né? Então, acho que essa foi a minha grande ideia nesse estudo. Qual é a diferença entre os grupos? É o mesmo os grupos. Sim.